Voltamos aqui pela TV Horizonte e eu volto com uma indicação para você. Sabe aquela dorzinha urinar, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Lembra daquela música que o Carequinha cantava? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com Pílulas de Lucem, 80 anos Pílulas de Lucem está no mercado. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Falando em médico, nós temos aqui hoje um médico, né, Patrícia? Doutor Alain Max. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Si. Beleza. Sempre um prazer estar aqui. Pois é, doutor. Ontem nós tivemos aqui um programa que dedicamos ao Outubro Rosa, né? Tivemos aqui uma amiga nossa que teve problema com câncer de mama, né? Ainda muito nova, aos 29 anos e etc. Tal. Mas existe um problema muito, muito sério para as pessoas que têm qualquer tipo de doença. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma coisa, vamos citar aí o câncer de mama. Sim. Tem algum medicamento que pode atingir e pode resolver um problema e a gente vai ter outro, por exemplo, um problema cardíaco, por exemplo? Com certeza, Si. Na verdade, é o seguinte, por exemplo, o câncer de mama ele é o mais comum na mulher, né? E sendo o mais comum, acaba que é o que mata mais, né? Que tem uma mortalidade maior. Nos últimos anos, nós temos tido muitos remédios novos, muitas medicações novas, o que melhorou muito o tratamento do câncer, tanto de mama quanto de outros cânceres. Só que a melhora desse tratamento acaba levando também, já que a maioria dessas medicações faz mal para o coração, podendo levar a, por exemplo, insuficiência cardíaca, que é uma doença muito grave. Então, tem alguns medicamentos que são usados no tratamento do câncer que podem levar, por exemplo, à insuficiência cardíaca. Por isso é que hoje nós temos uma área em cardiologia que se chama cardio-oncologia, que o cardiologista acompanha aquele paciente que vai iniciar um tratamento com câncer, antes mesmo dele fazer a quimioterapia, radioterapia, esse paciente já passa no cardiologista, é avaliado previamente e o cardiologista manda para o oncologista qual tratamento que ele deveria, às vezes, evitar se esse paciente já tiver uma alteração cardíaca, se for um paciente de alto risco. E durante o acompanhamento, durante o tratamento dele também do câncer, o cardiologista vai acompanhando junto. Aliás, me lembrou aqui um papo de dois amigos no Mercado Central. Dois amigos, quando surgiu o Viagra, que foi uma novidade, né, irmão? Sim. Uma grande novidade. Aí, dois amigos conversando, não vou dizer quais são eles, né? Quais eram eles, né? Eles conversando e um falou, mas fulano, mas dizem que esse remédio, isso que é muito bom e tudo, mas você pode até morrer. Eu falei assim, mas aí você morreu, ótimo. Você morreu feliz? Você morreu feliz? Morreu feliz. Mas é isso, justamente isso, né? Quer dizer, que você toma medicação para uma coisa que vai prejudicar o outro. Mas de forma alguma falando que não é para tratar o câncer. Eu claro sei, que tem que tratar, porque se não disso. tratar, o paciente vai acabar morrendo. Mas hoje, o câncer antes matava mais. Hoje ele tem matado menos porque a gente tem medicações melhores contra ele. Só que a gente tem que ficar de olho, principalmente no coração, porque ele pode ser afetado ao longo do tratamento e trazer um problema para frente. E aí, ao invés do paciente morrer do câncer, ele morre de uma doença cardíaca. Uma doença cardíaca, Essa verdade. combinação química, doutor Alain, ela é muito bem feita aí no tratamento. Mas caso a pessoa que está aí, que faz um tratamento de câncer, pode solicitar uma consulta separada com o seu cardiologista, não é mesmo? Com certeza, é o que eu te disse. Atualmente, o ideal é que quando o paciente vai começar o tratamento do câncer, o cardiologista já vá junto com ele ali. Ele já avalia o paciente antes mesmo de começar. E já estando tratando, se não tiver passado ainda, seria interessante passar sim, com certeza. E já melhorou muito, né? Porque hoje até mesmo para fazer qualquer procedimento, até mesmo de dente, né? Sim. O dentista já pede, né? Por favor, traz risco cirúrgico. Um risco cirúrgico aqui do seu cardiologista para a gente poder mexer nisso aí. Isso é bom, isso aí evitou de dar complicações maiores e às vezes em procedimentos simples ali. Se ouvir falar, fulano de tal foi fazer uma colonoscopia e morreu. Pô, colonoscopia é um exame simples. Mas se o paciente já tiver uma coisa ali de base grave, ele pode realmente morrer. Então passa por uma avaliação morre antes. sem saber, né? Porque ele toma um remédio antes para dormir. Morre sem saber. Agora eu vou cantar aquela musiquinha antes aqui, doutor Alain. Não sei se o senhor conhece essa música.
Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido tem nome. Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. E aí, Patrícia, já tem perguntas? Tem aqui. Um abraço primeiro para o Grimaldo, lá de Contagem, nosso telespectador. Está te elogiando, Cirantão. Falou que o seu recital foi lindo, que ele também aprendeu no Colégio Padre Eustáquio em 1960. Beleza. Tá dado o recado, né? A época que as crianças ainda faziam, né? Recitavam poesia. Tem aqui a participação também da Vilma. A Vilma é do bairro Guarani. Ela está falando o seguinte, que tinha muita enxaqueca, doutor Alain. Sim. Mas ao tomar o remédio, a medicação que o médico passou, sentia muitas palpitações. É muito comum esse tipo de relato? Na verdade é o seguinte, toda medicação, ela é uma droga. Então ela pode melhorar uma coisa, mas pode trazer alguns efeitos colaterais. Eu costumo brincar com o paciente, se você ler a bula da dipirona, você não toma ela. Porque lá vem de tudo, entendeu? Então, pode dar efeito colateral. Alguns mais comuns, outros mais raros, mas podem sim. Eu não leio, né? Quando mando melhor tomar um não ler. Você tem que seguir a orientação do médico. Não deve tomar remédio por conta. Eu vou tomar a medicação sem ler a bula, porque senão eu vou... Olha, tem aqui um depoimento, viu, assim, o Ramon, ele que é do bairro Castelo, obrigada pela sua audiência, Ramon. Ele está falando o seguinte, que ele começou a tomar um medicamento tipo Viagra. Não falou que é o Viagra, não. Mas aí teve que interromper, porque na hora do trem... muita palpitação. Você tem muitos relatos assim, doutor Alain, de casos como o do Ramon? Na verdade, o Viagra em si foi o primeiro deles, né, dessas medicações usadas para ereção, que na verdade elas não foram fabricadas para se usar para ereção. Na verdade, o Viagra, ele foi conduzido, descoberto estudos... como outro tipo de doença, Isso, né? Ele estava sendo testado para tratar hipertensão pulmonar. Só que, quando você vai testar um medicamento, uma parte toma o placebo, que é a farinha ali, que não tem nada, e o outro toma o remédio. E o que eles viram que, nas pessoas que estavam tomando remédio de verdade, o que eles mais relataram é que estava tendo muita ereção. Falou, não, então vamos investigar isso aí direito e vamos usar isso. Hoje o Viagra é usado muito mais para ereção do que propriamente para hipertensão pulmonar. Então, ele causa uma vasodilatação muito grande. Então, ele pode causar até uma queda de pressão ali e aí sim o coração acelerar para compensar isso. Tem outros hoje mais modernos que não causam tanto efeito colateral igual o Viagra. Tem mais aqui, pode ir? Vai lá. A Vanessa, oi Vanessa, ela é do bairro Floresta, um grande abraço para ela. Ela está falando o seguinte, que uso marca-passo e iniciei agora um tratamento de câncer. Confesso que fiquei com muito mais medo da morte quando descobri que teria que mexer e colocar o marca-passo. Já marquei, já agendei uma consulta com um cardiologista. Mas nesse caso, o que o senhor acha? Ela já usava o marca-passo antes de tratar? Já usava o marca-passo e agora está com câncer. Não, tem que avaliar, porque na verdade o que as medicações mais causam é a insuficiência cardíaca. Se ela tiver um coração mais fraco, aí às vezes vai ter que olhar muito bem, acompanhar muito bem com o cardiologista dela, para ver qual medicação que ela pode usar para poder causar menos problema possível. Não é que ela não vai tratar o câncer, tem que tratar, mas tentar usar medicações que causam isso, que causam menos problema para ela. Entendi. Mais pergunta? Tem aqui, o Gilberto está falando que ele tem um sopro no coração que ele tinha quando criança. Agora ele está com 39 anos e tem medo de ir ao cardiologista. Gilberto, não dá, né? Você não consegue... Não tem que ter medo, né? O sopro na infância, muitas das vezes, é o que a gente chama de sopro inocente. O que é o sopro, doutor? O sopro é o seguinte, quando o sangue passa pelas válvulas, ele passa normalmente na hora que a válvula abre e fecha ali, na hora que ela abre, ela deixa o sangue passar. Na hora que ela fecha, para o sangue. Se ela não estiver abrindo adequadamente, o que acontece? Na hora que o sangue passa, ele esguicha. É como se você pegasse uma mangueira e colocasse ali o dedo na ponta para fazer aquele shh, né? Para esguichar, aí dá esse barulho. É quando a válvula ou está mais fechada ou está muito aberta. Tanto uma coisa contra a outra pode fazer esse sopro. Mas as pessoas convivem com o sopro sem problema nenhum. Depende do sopro. Se for uma coisa simples, igual sopro inocente, não tem que fazer nada. Agora, se for uma coisa mais grave, dependendo do sopro, às vezes tem que operar, trocar aquela válvula, mexer na válvula. Mas para isso tem que ir ao médico. No cardiologista, só ele vai ficar com medo do médico, não vai resolver nada, né?
Em relação até essa questão do próprio câncer, né? Não só as medicações do câncer, mas muitas das vezes o paciente que tem câncer, mesmo sem a medicação, ele acaba morrendo de causa cardiovascular. E a principal delas é a embolia pulmonar. O câncer, a maioria dos cânceres, aumentam muito a chance desse paciente ter embolia pulmonar, ter trombose, ter embolia pulmonar. A gente teve um ator famoso que tinha na Globo, que era até diretor, Marcos Paulo. Sim. Ele estava tratando de um câncer, tinha feito uma viagem longa de avião e acabou tendo trombose e morrendo de embolia pulmonar, e não do câncer, na verdade. Tanto que hoje a gente tem medicações tanto para tratar essa trombose, o câncer, trombose e embolia no paciente com câncer, como também alguns até para evitar. E às vezes morre, não mesmo do câncer, é muito comum, morre né? de complicação De cardiovascular complicação. causada pelo câncer. Agora tem aqui, olha, o Wagner está perguntando, por que não se ouve falar em câncer no coração? E sim no fígado, no pâncreas? Boa pergunta dele. O coração já tem tanta coisa para... Na verdade é o seguinte, o câncer no coração... Existe? Existe, mas é muito mais raro. É muito, muito mais raro. Então, mas você pode ter câncer no coração também, mas é bem mais raro. Eu também nunca escutei falar de câncer. Na hora que você pega no coração. estatísticas de câncer, por exemplo, você pega câncer no homem, mais comum disparado lá, a próstata. Aí depois você pega câncer de traqueia, pulmão, que inclusive é um dos mais graves. Na mulher, o mais comum, de mama, câncer de colo, de intestino. Colo, de útero. O coração nem aparece nessa estatística, porque o câncer de coração realmente é uma coisa muito rara. Muito rara. Mas é uma novidade. Wagner, obrigada, viu? Então, eu quero falar de uma coisa aqui que ainda está relacionada à saúde. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Imescar você encontra em todas as farmácias do Brasil. Tá legal? Em todas as farmácias. Mas mais perguntas para o doutor Alain? Mais perguntas. Eu tô aqui pegando aqui no nosso WhatsApp que tá bombando. Obrigada pela sua audiência, viu, gente? Aqui, ó. Quanto tempo dura o efeito da quimioterapia no corpo, doutor Alain? Quem tá perguntando aqui é o Geraldo. Ele que é do bairro Céu Azul. Depende de qual que foi a medicação que ele está usando para quimioterapia, né? Mas a maioria das medicações ali é em torno de 72 horas. Só que esse efeito que causa no coração, se causar, pode ser uma coisa definitiva. Não é que porque tirou o remédio que vai voltar, não. Muitas das vezes é uma alteração definitiva. Tem essa... A quimioterapia pode trazer problemas cardíacos? Sim, sim. A medicação, muitas medicações que são usadas no tratamento do câncer, na quimioterapia, podem causar alterações do coração e a mais grave delas, insuficiência cardíaca. Tem gente que eu sei, amigos, que hoje é o dia da minha quimioterapia, eu fico muito fragilizado. Não, a quimioterapia, ela vem, entre aspas, arrebentando com tudo. Então, o paciente realmente vai ficar vomitando, pode ter anemia, cair cabelo, várias coisas. Agora, isso aí é, até, entre aspas, normal da quimioterapia. Só que essa alteração do coração, não. Aí já seria uma coisa mais grave. Aquilo ali, se acontecer, pode acontecer e ficar. E aí seria uma coisa muito mais grave, que o paciente, às vezes, vai morrer daquela doença do coração e não mais do câncer. O médico pode avaliar, assim, você tem 1 mês, 2 meses de vida, isso dá para fazer essa avaliação? Expectativa de vida? Essa expectativa é muito difícil, Na verdade, assim, você pode até falar. Por exemplo, a gente está falando aqui de insuficiência cardíaca, que é uma doença que pode ser causada pelo tratamento do câncer em alguns medicamentos. Sei. A insuficiência cardíaca, apesar de a pessoa não ter tanto medo dela, igual tem medo de câncer, na hora que você fala câncer, todo mundo... Oh. Agora, a insuficiência cardíaca, para você ter uma ideia, é uma doença tão grave que em 5 anos, mais de 50% dos pacientes já morreram. Pacientes com insuficiência cardíaca, em 5 anos, mais de 50% já morreram. A mortalidade dela é muito alta. Curto tempo. A única doença, o único câncer que mata mais, que tem uma mortalidade superior à insuficiência cardíaca, é o câncer de pulmão. Os outros todos, a insuficiência cardíaca acaba sendo mais grave do que o câncer. Isso é verdade, muito, né? assim, importante, Difícil, né? né? A gente não sabe disso e tem medo do câncer. Tem mais uma pergunta aqui, a Júnia. Oi, Júnia, de São José da Lapa, obrigada pela sua audiência. Ela pergunta quais são os sintomas do câncer do coração. O senhor falou que pode ter câncer no coração. Quais são os sintomas? Mas aí, se tiver, igual eu estou falando, se tiver o câncer no coração, que é uma coisa muito, muito, muito rara, certo? Dependendo da localização dele, pode causar falta de ar, pode causar palpitação,
né? E aí, na hora que o médico fizer o exame, ele vai ver, porque é uma coisa bem ali nítida mesmo. Agora, sabe? deixa eu chamar uma atenção aqui. O caso da Júnia, que perguntou dos sintomas. Sim. Nada de ir pra internet, gente. Às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa, vai lá pra internet, fica julgando lá mais ou menos o que tem os sintomas, para tentar descobrir o que você tem. Isso é muito perigoso. É o tal do Dr. Google, né? Que a gente fala, né? Dr. Google. Dr. Google responde Dr. Google, tudo e tal, tá, só que assim... Tá uma febre de Dr. Google. Né? Isso, na Qualquer verdade, coisa é o seguinte, a pessoa vai pra internet. Sintomas são muitos sintomas gerais. Então, igual eu falei aqui, falta de ar, palpitação. Ansiedade pode dar isso. Então, se você sente alguma coisa, antes de querer procurar na internet, o que for, vai no médico, né? O médico vai te examinar, vai pesquisar a sua história ali, ver se vai ter que fazer algum exame e pronto. Não ficar procurando na internet, porque nisso ela vai ficar caçando doença e aí sim vai ficar com a cabeça ruim, entendeu? Vai ficar mais ansiosa. Pois é, doutor. O senhor falou aí de pessoas que tomam muita medicação. É medicação que vai combater o câncer, mas que pode trazer problemas cardíacos. Mas tem pessoas que tomam muito remédio, né? Remédio de manhã à noite. Tem mania de remédio? Aí tem dois casos. Tem tanto a automedicação, que é uma coisa totalmente errada. Eu acho que ninguém deveria tomar remédio sem o conhecimento do médico, sem a prescrição do médico, porque todo remédio, do mesmo jeito que ele traz benefícios específicos para aquela doença, ele pode trazer malefício. Um exemplo, por exemplo, Neosaldina, tem AS, tem ácido acetil salicílico, que é contraindicado numa dengue. Aí, às vezes, a pessoa está com dengue e vai tomar, não, estou com dor de cabeça demais, vou tomar Neosaldina, pode morrer por causa daquilo ali. Então, o certo é sempre passar no médico, conversar com o médico e ver qual medicação que ele pode tomar e não sair tomando de qualquer jeito. Outra coisa, às vezes você pega a prescrição de paciente que tem lá 15 remédios. Você toma um comprimido de manhã, de tarde, de noite, isso passado pelo médico. Qual que é a função do médico também? Você tem que passar medicações melhores, medicações que durem 24 horas, por exemplo, no caso da hipertensão, de forma que você tome um remédio só, ao invés de tomar de manhã, de tarde, de noite. Fica tomando o tempo todo. Tem combinações de remédios, por exemplo, você tem 2 tipos de remédio em um só. Então, isso aí facilita. Então, eu já cansei de pegar paciente que tem 15 comprimidos numa receita e ele sai lá do meu consultório com 3. Entendeu? Aí, ao invés de ele ficar tomando remédio o dia inteiro, que ele vai esquecer de tomar, não vai controlar direito e vai causar problema, ele toma 3 ali de manhã e resolve. Pois é. Agora, só para ilustrar, para encerrar esse nosso papo, vou contar o caso de um sujeito que foi no gabinete do médico aqui em Esmeraldas e o médico mandou fazer o exame e ele estava todo alterado, o sujeito da roça. Sim. E chegou lá com um chapeuzinho debaixo do braço e o médico olhou para ele, doutor Paulo, doutor Paulo, e aí? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, está com restrição disso aqui, porque o seu exame, não sei o quê, explicou a ele. Aí ele olhou para o médico assim, muito triste, e falou assim, doutor, e um golim? Pode? Um golim? Aí ele falou assim, moderadamente pode. Ele ajoelhou e falou, muito obrigado, doutor Paulo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, gente, olha, eu quero, antes de encerrar o programa, indicar para vocês a Metropax. Metropax, eu conheço a Metropax, por isso indico a Metropax. Providências com carinho, 0800 726 0140. Doutor Alain, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em nosso programa. Prazer é sempre meu de estar aqui, precisando, pode vir, que é um prazer a gente estar esclarecendo mesmo as dúvidas dos telespectadores. Pois é. Patrícia, amanhã a gente volta, Amanhã, né? gratidão e alegria, gente. E lembrar que sábado tem Espelho Mágico. Mágico. Vamos bombar no Espelho Mágico, hein? Um abraço para vocês e até amanhã.